Muito boa noite para você, um prazer, uma alegria enorme estarmos juntos hoje aqui no nosso quarto dia da nossa jornada Casais que se respeitam e dialogam. Sejam bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos um tema muito especial para dividir com vocês. Nós vamos estar falando sobre como arrumar a casa na vida amorosa e na nossa família, na nossa dinâmica familiar. Vamos crescer muito hoje à noite. É um prazer, uma alegria enorme. Vamos esperando aqui os nossos seguidores, os nossos amigos, os que estão participando dessa jornada com a gente durante esses 3 dias. Segunda-feira, nós falamos por que é tão difícil se comunicar e chegar ao entendimento com o nosso parceiro. No segundo dia, nós trouxemos um caminho passo a passo para que a gente possa compreender o nosso parceiro e se comunicar de maneira mais apropriada, resolvendo os conflitos à medida que eles surgem. Ontem nós falamos sobre um plano que, para além da comunicação, nos ajuda a consolidar uma relação em nível ótimo. Então vamos chegando aí, sejam todos bem-vindos, uma alegria enorme. Você que está assistindo o replay aí aqui dessa aula, tenho certeza que você vai participar do mesmo espírito, da mesma atmosfera, da mesma aprendizagem, e é um prazer enorme receber você também, tá bom? Vamos então nos preparando para essa live onde você vai aprender muito. Hoje é uma expectativa enorme no nosso coração, porque eu quero dividir com você aquelas questões mais centrais, cruciais, que nos ajudam a arrumar a vida amorosa. Muitas mulheres, muitos homens querem encontrar gente bacana, mas eles não fazem uma reflexão. Será que eu sou o tipo de parceiro? Será que eu sou o tipo de mulher, né, que atrai o tipo de homem que eu quero? Né? Será que eu sou o tipo de homem que atrai o tipo de mulher, o perfil de mulher que eu quero? Então hoje nós vamos aprender como é que a gente arruma primeiro a nossa vida amorosa. Em seguida nós vamos entender um pouquinho que enquanto arrumamos a casa, nosso próprio mundo interno, a nossa vida, a vida amorosa, nós precisamos também arrumar outras dinâmicas, ou seja, a nossa própria casa. Né? E hoje a gente tem aqui alguém muito especial que vai participar com a gente, né? Alguém que me acompanha há muitos anos. Eu vou pedir para ela, isso, está chegando aqui e vai tomar o seu lugar, né? Bem, para quem não conhece, pronto. Ai, apertou. Então, para quem não conhece, essa é a Ana Cristina Vilaça. Boa noite. Minha parceira, minha esposa, né? Aliás, Cris, nós temos que confessar que a gente não ensaiou nada hoje aqui, não. A gente não estudou assim o que a gente vai falar. Mas a gente está caminhando junto aí 29 anos, né? Esse ano faz 30. Esse ano faz 30. A gente, honestamente, a gente pode afirmar que a gente não precisa ensaiar nada, não. Está muito ensaiado as coisas, né? E o que a gente vai estar partilhando aqui com vocês é, primeiro, a nossa experiência de vida, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós construímos ao longo desses 30 anos. Tanto na nossa dinâmica amorosa, pode chegar um pouquinho mais para o centro, Cris, isso você tem que estar sempre no centro das coisas. Então, tanto na nossa dinâmica amorosa, né? Quanto aquilo que a gente vive em casa, na nossa casa, como família. Nós temos 3 filhos, o Vinícius é o mais velho, casado, né? A Natália está com 24, né? É normal o pai às vezes esquecer, sabe? Consulta a mãe, que a mãe sempre... É normal, tá? Não é indiferença, não, porque às vezes a gente esquece mesmo, a gente vai trocando. E a caçula eu não esqueço, a caçula não dá para esquecer. Né? 15 anos, e a gente vai dividir aqui com você, vai ser uma noite belíssima.
né? E eu queria, assim, dar a chance para que você convidasse alguém. Convida seu namorado, convida seu marido. Gente, é muito bacana o que a gente tem ouvido durante esses dias. As pessoas no direct, as pessoas, os meus pacientes, as dezenas, centenas de comentários. E é muito motivador. Aliás, né, Cris, devemos dizer que quando eu conheci a Cristina, eu disse para ela o seguinte: olha, você tem que saber o que eu faço, qual é a minha missão, qual é a minha visão, com o que eu estou comprometido. E eu nasci para mudar a vida das pessoas, né? Você topa? Vamos embora? Você topa comigo? Topa? Então, os nossos namoros eram muito curiosos, né, Cristina? Falei, a primeira coisa, vamos ver se passa no trash, não tem. Vamos ver. A gente estudava muito. Eu dava um livro para ela ler, dava outro livro para ela ler, e ela adorava a leitura, crescer. Então, o mundo da educação sempre foi o nosso mundo. Aliás, eu conheci a Cristina, eu fui convidado para dar aula, né, para um grupo de professores, para os professores do estado aqui no Rio de Janeiro, né? E a Cristina era uma professora que ia fazer parte deste treinamento, né? E aí que começou basicamente o nosso encontro. E a gente vai dividir aqui com você, tá? 30 anos de experiência conjugal, 3 filhos, nós vamos dividir com você a nossa experiência clínica, né? Nós somos psicoterapeutas de casal, de família, então aqui vai ter um saber transdisciplinar absurdo. Então, Cristina é pedagoga, Cristina é psicóloga, Cristina tem especialização em neurociência, é neurocientista. Então hoje, preparem-se porque a gente vai crescer muito. Obviamente que eu tenho aqui um script para nos ajudar, mas a gente tem que confessar que ela nem sabe muito bem o que a gente vai falar. Mas olha, ela fala assim, pô amor, você confia em mim? Eu falo assim, amor, são 30 anos. E eu sempre digo o seguinte para ela, ó, gente, é só abrir a boca, Kish. É só você abrir a boca. E eu, quando estou às vezes preocupado, né, que eu tenho que preparar uma live e tal, aí ela fala assim, amor, mas por que você está preocupado? Você precisa preparar alguma coisa nesses anos todos? E eu sempre falo para ela o seguinte, Cristina, eu preparo em respeito às pessoas que estão do outro lado, né? Quantos anos você ouviu isso? Muitos anos. E eu falo assim, eu preparo porque eu quero sempre ter a sensação de que é a primeira vez, né? É a experiência que eu tenho, mas é a primeira vez, né? E eu tenho que falar para vocês uma coisa. Eu nasci para esse negócio. Eu nasci para ensinar, para estar com pessoas, para tocar nas pessoas. Nós nascemos, né, Cris? Sim. Boa noite, gente. Fala um pouquinho sobre você. Vamos lá, Cris. Então, prazer estar aqui com vocês. Como ele já me apresentou, sou psicóloga também. Também adoro ensinar. E hoje a gente quer compartilhar com vocês alguns princípios que podem realmente ajudar vocês na vida cotidiana, né? Porque, como ele fala sempre, viver melhor é relacionar-se melhor, né? Eu sou uma boa aluna também, gente. Ou seja, viver melhor é com hífen, viver melhor. Nós somos felizes e realizados como pessoas à medida que nós somos felizes nos nossos relacionamentos. Aliás, as pesquisas mais contemporâneas, tanto da psicologia quanto da neurociência, nos mostram que a vida amorosa está entre o primeiro fator preditivo de felicidade, seguido por a dinâmica das relações familiares. Então hoje você tem aí um banquete, que você vai ouvir algo que vai ajudar você a ser feliz no amor, ser feliz na família, que vai ajudar você a arrumar definitivamente a sua vida amorosa e a sua vida familiar. Eu vou pedir para você dividir essa live com alguém. Vai lá, divide com alguém, partilha com alguém, vai lá no aviãozinho, convida alguém, porque temos que afirmar, o que a gente vai dividir com você aqui pode salvar muitos casamentos. Pode trazer saúde para muito, vai trazer e pode trazer para muito mais, né? E é muito bacana, eu fico impressionado como é que os homens estão se mobilizando, Cris.
Os homens, as esposas me dizem, o meu marido começou a assistir, meu pai começou a ouvir, né? O meu namorado, eu e o meu namorado vimos e tal. Poxa, mas isso é muito legal, é muito gratificante. É um prazer, uma alegria estar dividindo aqui com você e a gente queria que você fizesse o mesmo, tá bom? Ontem eu vou trazer aqui apenas um acróstico, né? Um acróstico que traduz, né? Ao vivo mesmo, né? Ao vivo mesmo. Gente, hoje nós estamos sozinhos em casa. O nosso cachorro está chorando. Hoje, né? Nós estamos sozinhos hoje aqui. A nossa ajudante está com Covid. Então nós estamos adaptando e dando o que temos de melhor, né? Bem, queridos, então eu queria aqui botar rapidamente aquilo que nós vimos. Eu criei uma metodologia. O número de pessoas que me ligam, que entram em contato, né, conosco diariamente é um número enorme, né? Você pode imaginar, né? Eu sou especialista em casal e família, eu sou especialista em gestão de negócios, eu estudei vários continentes, né? Da Ásia aos Estados Unidos, de Harvard, FGV, PUC, UFRJ, né? Eu tive aí, graças a Deus, a grande possibilidade de ter acesso a grandes mestres, a grandes instituições no mundo, né? E é claro, quando você tem um diferencial competitivo para você exercer a sua atividade profissional, é claro que você tem um espectro enorme. E pensando em atender um número maior de pessoas, pensando em dividir, né? Obviamente, primeiro, que não é todo mundo que tem acesso e possibilidade de pagar o que eu cobro, né, para fazer uma psicoterapia, né? Segundo, que mesmo que você pudesse pagar, eu não teria horário para você. Eu não tenho horário aí até bom tempo para frente. Então, no desejo de dividir, no desejo de compartilhar, no desejo de transmitir, né? É claro que há uma questão econômica, eu sou um profissional, obviamente, eu criei um curso. Aliás, eu tenho vários cursos, mas esse curso ele é fruto de mais de 30 anos de experiência, né, trabalhando com casal e famílias, estudos acadêmicos sérios, que vão ajudar você a ter níveis mais elevados de satisfação amorosa, né? Nível de bem-estar e de felicidade conjugal. E eu vou mostrar aqui para você, rapidamente, nós não vamos fazer um resumo de tudo, de todas as aulas, eu sugiro que você acompanhe as outras aulas, nós vamos estar aí disponibilizando para você. Eu vou colocar aqui um acróstico, ok? Vamos lá, pronto. Eu vou colocar aqui um acróstico que traduz os 8 pilares universais. Esses pilares são princípios. Primeiro, que a base desse método, fundamentalmente, ele repousa sobre o respeito. Aliás, respeito é uma palavra muito interessante. De novo, espectro, olhar. Ou seja, o respeito nasce de um novo olhar. Curiosamente, Jesus, quando passava lá nas margens, né, da Galileia, ele encontrou um cego, ele toca nesse cego e pergunta ao cego: o que você vê? Ele diz: eu vejo os homens andando como árvores. Jesus percebe que tinha alguma coisa errada, toca novamente nele. Então em seguida ele diz: eu vejo os homens como homens. Clara e distintamente, como homens os vejo andando. Olha que coisa fantástica. Isso parece uma coisa sem muita relevância, sem muita importância. Na verdade é que todos nós, né, nascemos dentro de uma cultura, nascemos dentro de um fluxo histórico, aquilo que Edgar Morin chama de imprint cultural, que de algum modo nos faz ver as pessoas como árvores, como coisas. E nós precisamos ser curados, nós precisamos ser tocados novamente. E essa é a proposta do meu curso, é ajudar você a ter um novo olhar, primeiro sobre o homem, sobre a mulher, sobre as relações. Por quê? Porque todos nós trazemos as nossas próprias lentes. Trazemos as nossas lentes de feridas, as nossas lentes de recalcamento, as nossas lentes que distorcem a percepção do outro e nos faz ver o outro como árvores, como coisas.
A proposta desse curso, então, é te dar um novo olhar. Um novo olhar sobre a vida, sobre a cultura, sobre o mundo, sobre a relação, sobre a mulher, né? E sobre si mesmo. E o respeito começa em você, para que você também possa ter a chance de respeitar o outro. Em seguida, esse respeito, ele é a base, a fonte de outras virtudes extraordinárias, outros processos psicológicos, né? E o primeiro processo psicológico, Cris, eu queria que você falasse sobre ele. Reciprocidade. Ré e pró. Ré e pró. Ré para trás, pró para frente, para trás, para frente, para trás. Ela já olhou para mim, tá pensando besteira. Porque a sexualidade tem tudo, né, Cris? Você sabe que eu sou freudiano, eu vejo sexo, né? Sexo no sentido da sexualidade humana, né? Então fala pra gente sobre reciprocidade. Por que é importante a gente ser recíproco? Você estava falando essa questão de ver o homem, né, como uma árvore, né, uma visão muito utilitarista, né, muito utilitária das pessoas, né? E quando você vê uma pessoa só como uma coisa, você não está dando dignidade, respeito. A reciprocidade parte do princípio de que nós somos os dignos, né, do mesmo valor, do mesmo respeito, da mesma consideração, né? Há aquela palavra que me faltou agora, quando é simétrico, lembrei. É uma relação simétrica, né? Onde somos iguais. Nós somos diferentes e iguais ao mesmo tempo, né? Iguais em direitos, né? Nós somos iguais, mas não somos idênticos. Nós somos iguais à medida que possuímos o mesmo valor. Igualdade de direitos. Isso. E uma coisa muito importante, a gente vai falar isso aqui, né? E às vezes chocam alguns que têm uma perspectiva, uma cosmovisão tradicional, clássica do cristianismo. Eu vou explicar. Gente, não existe hierarquias entre homens e mulheres. Anote isso aí. Não existe hierarquias entre homens e mulheres. A hierarquia pressupõe inferioridade e superioridade. Quem trouxe a hierarquia para a relação entre o casal foi Platão. Né? Aliás, diga-se que nem Jesus de Nazaré nunca trouxe essa hierarquia. Paulo também nunca trouxe essa hierarquia no Novo Testamento. Então, a reciprocidade é fruto da igualdade, da simetria, porque nós somos iguais, nós temos o mesmo direito, né? E não só isso, pressupõe a proporcionalidade de investimento, porque eu tenho que fazer a minha parte e ela tem que fazer a parte dela, mas eu não posso fazer a minha e a dela, por isso que não se luta por um casamento sozinho. Segundo, empatia. Sem empatia não há relacionamento, né, Cristiano? A mínima chance. Temos que ir um pouco mais rápido, porque esse não é o nosso tema, né? Singularidade. Eu sou eu, você é você. Somos um, mas somos dois. Somos um nós, mas não um nó. A grande parte dos problemas das tramas amorosas está no fato de não ter um outro singular, com sonhos, desejos. Eu e Cristina temos muita coisa em comum, valores em comum, propósitos em comum, sonhos em comum, adoramos, gostamos das mesmas coisas, mas ela às vezes vai sair com as amigas delas e não tem nenhum problema nisso, desde que faça parte, né, do nosso acervo, do nosso repertório, da nossa dinâmica conjugal e permite isso, né? Pertencimento, Cris, fala um pouquinho, tá? 30 segundinhos. Compromisso, né? Acho que é isso, é comprometimento, é aliança. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Exclusividade na escolha que se fez, inspirado em valores éticos adultos. Encontro. O encontro se dá entre o eu e o tu, que formam uma conexão, que a neurociência chama de que mesmo essa conexão? Você lembra, Cris? Logaritmo? Da empatia. Isso mesmo. Tá? Então, para a neurociência, o logaritmo da empatia se dá entre o eu e um tu. E é bacana que, na dimensão da relação, o tu é um fim em si mesmo. Ele não é um instrumento, ele não é um meio. Então, é um encontro que a gente precisa. E aí a gente vai chegar à intimidade, que não tem nada a ver primariamente com a sexualidade, mas é celebrar, é ter prazer de viver junto, é dividir o corpo, o copo, as lutas, é viver em transparência e depois ter. Tesão. Opa, fala de novo, adoro você falando essa palavra. Vai lá, como é que é?
Tesão. Ótimo, tesão. É erotização, Química, né? na vida amorosa, né? É trocar amores a partir do encontro. O tesão só acontece a partir do encontro. Quanto maior o encontro, maior é o tesão. Quanto maior a reciprocidade, melhor é o orgasmo. Quanto maior a empatia, a singularidade, também maior é o tesão. Porque o tesão se dá entre um eu e um tu. Não se dá entre eu e uma bunda. Não se dá entre eu e um peito, não se dá entre eu, né, e uma vagina, não se dá entre a vagina e o pênis, se dá entre sujeitos. Aliás, os seres humanos são os únicos seres que fazem sexo Face a face. face a face, porque está falando de sujeitos. Além do tesão, nós temos o O. O que seria o O? Otimismo realista. O que seria isso, Cris? É um otimismo, né? Positividade, esperança, mas com os pés no chão. Com realismo. Sem ufania, sem fantasia. Isso, né? isso. O nome dessa expressão, eu achava que eu tinha criado essa expressão, né? E eu me sentia assim, poxa, bacana, otimismo realista, com base na ciência da complexidade. Eu criei essa expressão. E depois, um ano depois, eu estava lendo a Harvard Business Review e descobri que um americano já tinha usado exatamente essa expressão. Otimismo realista. Bem, e hoje, tendo feito aqui essa... O que é muito importante numa relação a dois, né, gente? Vamos combinar que sem esperança, sem otimismo, não existe a mínima não possibilidade. vai haver esforço, não vai haver dedicação. Aliás, sem positividade, o homem não constrói absolutamente nada. Aliás, esse é um novo paradigma que surge aí, né, no século XXI, que é a positividade que cria a cultura, que é a positividade que cria, né, a civilização, que dá forma ao mundo. Não é a sobrevivência e nem a neutralidade, mas é a positividade. Então, hoje nós vamos falar, Cristina, arrumando a casa, põe em ordem a sua vida amorosa e familiar. Bem, primeira coisa é o seguinte, você percebe que nós estamos diante de uma metáfora. Aliás, essa metáfora eu uso pelo menos desde 2010, arrumando a casa. Né? A metáfora propõe uma das mais humanas, né, e múltipla dimensões humanas. A casa é uma dimensão humana fundamental, evoca não apenas o espaço físico, não apenas a habitação, a geografia, né, a física, mas a dimensão metafísica, psicológica, emocional, existencial, né, o cotidiano, onde nós dividimos o corpo, a vida, os segredos, os sonhos, as dores. Então, quando a gente fala em arrumar a casa, nós estamos falando primeiro arrumar a nossa vida amorosa, né? Essa metáfora, a casa é onde nós vivemos também não só alegrias, mas dores, desencontros, né? Pesares, e também é onde nós vivemos muitas dores primitivas, porque nós reensinamos na nossa casa as nossas dores que vivemos na casa dos nossos pais, as nossas feridas do passado, as nossas memórias. É onde nós rimos, brigamos, brincamos, fazemos as pazes, pedimos perdão e onde nós queremos viver felizes. Nós queremos viver com segurança, nós queremos viver, né, com senso de proteção, de celebração, onde queremos que seja um refúgio, né? Então é aquela sensação que a gente tem, que bom que você tenha. Nós viajamos, mas chegamos em casa, puxa vida, chegamos em casa. E eu queria discutir com você rapidamente quais são as questões mais comuns que as famílias estão vivendo. Eu vou levantar aqui rapidamente, nós vamos levar aí 30 segundos para cada uma, para que você se identifique qual é a sua questão e nós vamos ajudar você a lidar com ela. Os princípios que nós vamos estar dividindo aqui com você vai ajudar você a lidar com todas essas questões. Quais são as questões mais comuns hoje? Primeiro, Cristina. A fragilidade dos vínculos e dos laços afetivos. Fala um pouquinho. Hoje em dia a gente sabe que as relações elas estão muito fragilizadas, os vínculos muito líquidos, né, como disse o Bauman. Então assim, a falta de compromisso, a falta de responsabilidade, de empatia, de reciprocidade
tem marcado a maior parte das relações hoje, né? Ausência e esvaziamento, ausência e esvaziamento da figura paterna, né? Ausência e esvaziamento da figura paterna, preste atenção. A falta de paternidade, a ausência paterna é um dos maiores problemas do século, porque ele traz a reboque uma ordem inevitável de outras complexidades na família, né? Hoje nós sabemos que a ausência da figura paterna, né, levam muitas meninas a buscarem quase que insanamente o colo de um homem, o pênis de um homem, o corpo de um homem, o amor de um homem, na tentativa de saciar esta fome, esta carência. A ausência paterna é uma questão grave. Só para lembrar, né, Cris? Estudos feitos com delinquentes em Recife, no Rio de Janeiro, mostrou que estudos feitos com delinquentes de Recife, em Rio de Janeiro, adolescentes que cometeram delitos graves, 88% deles foram criados apenas pelas mães. Não vamos falar aqui e estender sobre isso, mas é fundamental. Internalização de modelos poucos, sadios das figuras parentais. Fala um pouco disso, Cris. Numa casa, né, as crianças, elas internalizam a comunicação que os pais têm. Então, se há uma casa onde há muito grito, muita discórdia, né, a criança acaba internalizando esses padrões. Então, quando ela tem um objeto amoroso uma pessoa, né, na fase adulta, a probabilidade dela reencenar os mesmos scripts, dela fazer da mesma forma, afinal foi o que ela aprendeu, né? Então ela acaba repetindo, mesmo não querendo, inconscientemente ela acaba reencenando, né? O mesmo padrão que ela internalizou. Show! A falta de regras e limites ou excesso das regras e limites, o que dificulta a autonomia dos filhos e gera o desejo de rebelar-se, né? Ou seja, famílias que não têm lei, que não têm regras, que não têm ordem, ou famílias que têm excesso de lei, né? Então a criança ela pode ser criada segundo a lei, ela pode ser criada, né, sem lei, ou pode ser criada esmagada pela lei. Toda vez que o poder dos pais são excessivos, essa criança perde a autonomia, né? E mais, ela vai ter o desejo de rebelar-se, porque a figura e a autoridade dos pais são excessiva. Outro, vamos rápido aqui. Acentuada rivalidade entre irmãos. Toda vez que a ausência paterna, a rivalidade entre irmãos vai ser maior. Anota isso. Toda vez que a ausência paterna, a possibilidade da rivalidade entre irmãos é maior. Mas por quê? Vou explicar. Porque a lei do pai, ela é reguladora, não apenas da dinâmica familiar. Por isso que o Supremo Tribunal é uma expressão, né, de uma função do pai na sociedade, porque os irmãos aqui embaixo estão brigando. Então o pai que está ali, ele põe ordem entre irmãos, ele põe proximidade entre irmãos. Isso é bacana, né? Predileção ou preferência por um dos filhos, muito comum, né, Cristina? Fala um pouco. É comum também, é frequente, né, um dos pais escolher um filho como depositário dos seus ideais, dos seus sonhos. Esse é o meu filho, que parece mais comigo. Projeta todos os seus sonhos naquele, né, e acaba demonstrando uma preferência, o que gera ciúme, contendas. Padrão comunicação pouco sadio, falamos disso a semana toda. O maior problema entre os casais, indiscutivelmente, pelos maiores especialistas, está no topo, né, do eixo mais importante, é a comunicação, porque a comunicação traz a reboque tantas outras ordens inevitáveis em outras áreas da vida conjugal. Os desafios imparces dos novos arranjos na família. O que é isso, Cristina? O segundo casamento. Famílias recasadas, né? Muitas famílias com enteados, né? Relação com a madrasta, com o padrasto. São questões muito complexas, difíceis, né? E muito comuns hoje também. Isso. Vamos falar só o último aqui. Tem mais um, mas vamos falar o último. Senso de inadequação dos pais frente aos problemas e conflitos dos filhos. Como disse a Belinha esses dias,
papai, mamãe, os pais estão muito perdidos. Ela tem 15 anos. Os pais estão muito perdidos. É difícil ter uma amiga minha que não está com anorexia, com bulimia ou com alto nível de ansiedade. Porque há uma inadequação dos pais frente aos conflitos e à problematicidade dos filhos. Por quê? Muitos desses pais tiveram pais muito rígidos ou não tiveram pais nenhum. Os dois são problemáticos. Porque quem não teve o amor do pai pode amar demasiadamente o filho hoje. Ou pode não conseguir amar. O mesmo sol que derrete a manteiga endurece o cimento. Ou seja, quem não teve uma relação bacana com seus pais podem amar demais ou amar de menos. Amar demais é tão prejudicial quanto amar de menos. E o último que a gente não pode deixar de falar é a infidelidade conjugal. Fala um pouco, Cris. Hoje com as mídias, né? Facebook, Instagram, WhatsApp, hoje está muito comum os casais viverem crises, né, de senha no celular, de não poder ver a mídia do outro, porque hoje a incidência de casos, né, de infidelidade aumentou demais, por várias razões. Primeiro que a mulher não mais tem a mesma passividade frente ao abuso dos efeitos, né, da masculinização da nossa cultura, que trouxe aí o machismo, que propõe-se uma dupla moral sexual. Então as mulheres estão diferentes. E com a introdução das mulheres no mercado de trabalho, elas passaram a ter contato com outros mundos e com outros homens. E elas têm muito mais autonomia financeira, o que faz com que elas não admitam mais e faz muito bem. Parabéns para elas. Agora, como é que a gente começa arrumando a casa? Como é que a gente vai dar luz e forma a todo este caos? Primeiro, Cris, comece arrumando a si mesmo. Anota aí. Como é que a gente arrumando a casa? Não é arrumando o marido, não é arrumando a esposa, não é arrumando o filho, né? É arrumando a si mesmo. Seja você mesmo a mudança que você quer ver no mundo. Vamos repetir? Seja você mesmo, você mesma, a mudança que você quer ver no mundo. Tudo começa em mim, né? É preciso entender que esta mudança, que essa transformação começa em mim. Eu preciso me auto-perceber, me autoconhecer, conhecer a minha história, conhecer o meu legado, conhecer os meus repertórios inconscientes, conhecer que modelo paterno eu recebi, que modelo entre papai e mamãe eu internalizei. Então comece com você. Vamos arrumar o seu mundo interno. Essa é a primeira coisa. E é preciso saber o que você quer. Que tipo de casamento que você quer? Qualquer coisa serve. Que tipo de homem que você quer? Qualquer homem serve, né? Eu lembro que eu estava tendo uma conversa com a Cris, né? Com a Cris, ato falho, com a Nath, e a gente conversando, eu falei assim para ela, filha, é muito importante, ela estava com seus 17 anos, 18, por aí, é muito importante você saber que tipo de homem você quer. Como é que é esse cara que você quer se aproximar, né? Para você querer esse cara, você tem que ser o tipo de mulher que vai atraí-lo, né? Curiosamente, ela hoje está namorando um filho de um grande amigo meu, né? Um psiquiatra, né? Um grande amigo aí de mais de 20 anos, e foi uma grande coincidência. Eu falo para ele que ele está igual um pinto no lixo, né? O pai, o psiquiatra, né? É bacana ver a Natália e o Rod, né? Quando eu conheci, né, o Ailmer, o Roberto Ailmer, psiquiatra, eu acho que o Rodrigo não era nem não, era nascido, devia estar com uns 5 aninhos, 6 aninhos mais ou menos. Então você vê, o que você quer? Você quer o quê? O que você vislumbra do seu relacionamento? Eu quero reciprocidade, eu quero intimidade, eu quero sexo bom, eu quero respeito, eu quero comunicação. Eu não quero um Deus, eu não quero ninguém perfeito, mas eu quero alguém que tenha determinados critérios, comportamentos, né? Vou contar aqui a nossa história, já contei várias vezes, mas tem muita gente que nunca ouviu. Eu lembro que assim que eu conheci a Cristina, eu fui parar lá no interior de Minas Gerais, embora ela morasse no interior do Rio, e lá pelas tantas de uma noite, a gente estava num evento público e ela falava assim, eu queria um homem assim, assado, um homem que ama a Deus, um homem que seja ético, um homem que me promova, um homem que queira ser um
tenha desejo de ser pai, um homem. E enquanto ela tá falando, eu falei para ela assim: esse cara sou eu. Eu falei exatamente assim: sou eu esse cara que você está procurando, né? Ela riu. Né? Mas eu tinha convicção de quem eu era. Eu estava arrumando a casa, não é? E eu sabia quem eu queria. E aí eu andava com ela na rua, uma vez eu fui lá com ela na Secretaria de Educação liberar um processo que ela tinha lá, e o coordenador do estado era o meu amigo, coincidentemente, que estava ali segurando o processo dela, coisas alucinantes, né? Ela estava com o processo lá há tanto tempo e o processo não se resolvia, e eu pergunto para ela: Cris, esse processo, quem é que libera esse processo? E ela falou assim: é Moisés Faria. Eu falei: tá de brincadeira, pô, esse cara é meu amigo. E eu lembro que eu estive na Secretaria de Educação, atravessando a rua, eu falei assim: Cristina, não tem jeito, o quê? Você é a minha esposa. Ela falava: esse cara é louco. Né? E aí nós começamos a namorar numa segunda, marcamos o casamento numa quinta. Eu digo, isso não é um modelo. A gente fala para os nossos filhos: não, isso não é um modelo. Né? É claro, eu era maduro, eu tinha 28 anos, mas já trabalhava com casal, com família, atendia desde os 22 anos. Mas eu sabia o que eu quero, o que eu queria. E as pessoas perguntam assim: e você foi louca nessa onda? Né? Eu sempre fui bom de papo, gente. Né, Cris? Então, é saber o que quer. Porque quando você sabe o que quer, quando você encontra o que você quer, você está diante daquilo que você visualizou. Né? E eu queria alguém que eu pudesse construir o que eu construí. Quando eu tive o primeiro filho, a Cristina falou assim: olha, meu primeiro filho é Vinícius e a minha filha vai ser Natália. Eu falei: tudo bem, a gente não se discute. O terceiro a gente bota o nome junto: Isabela. Então, por isso, Cristina, que é importante o quê? Conhecer a si mesmo, né? E saber o que quer. E aqui, né, 3 princípios fundamentais para a gente arrumar a casa. Vamos lá? Primeiro, a relação é determinada basicamente pelo nível de elaboração das nossas experiências traumáticas. Fala isso pra gente, Cristina. A relação é determinada basicamente pelo nível de... elaboração. De quê? Dos processos traumáticos. E o que significa isso? Vamos falar isso pro povo. Eu explico que elaboração é como se fosse você digerir algo psicologicamente, emocionalmente, né? E quando você tem ainda traumas muito mal resolvidos dentro de você, a possibilidade de você projetar no seu parceiro as suas questões é enorme. Eu vou ter que ir lá de novo, gente. Por isso que muitos acabam, né, tornando reféns do seu passado. As pessoas se tornam reféns de um passado, dos seus scripts, dos seus repertórios, e eles reencenam os mesmos papéis dos seus ancestrais. Freud disse, em Narcisismo, uma introdução, que nenhuma geração seria capaz de inibir, né, ou de reprimir a transmissão dos aspectos psíquicos mais relevantes, mais importantes. Por isso que é muito importante você entender que nós precisamos elaborar essas questões, porque a conjugalidade, o casamento, o namoro, o noivado, é o quê? É o resultado dos conteúdos psíquicos que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos avós, as representações que nós nos apropriamos. A Belinha, com 2 aninhos, aprendendo a falar, foi lá, bateu na porta e falou assim: amor, amor, ó, botei a mesa do café, vamos tomar um café juntos? O que ela está fazendo? Ela está representando, porque a Cristina faz isso há 29 anos, vai 30 esse ano. Exatamente. Amor, agora ela não grita. Agora ela não grita. Amor, café. Agora ela manda assim: amor, o café está na mesa, né? Agora nós temos o WhatsApp, né? Vem tomar café. Porque de modo geral, ela acorda mais cedo, ela acorda um pouquinho mais tarde, né? E aí eu vou fazendo outras coisas e tal, até a gente vai tomar café junto. Agora, vamos lá, tá? Então, o tipo de conjugalidade, o tipo de casamento é construído pelo... Eu vou botar essa imagem aqui, fica tranquilo que eu vou explicar a imagem. Essa imagem é fenomenal. Então, preste atenção, se nós queremos arrumar a casa.
As crianças, os nossos filhos e nós recebemos modelos. Esses modelos de pai, de mãe, de marido, de mulher, podem ser sadios e funcionais ou podem ser disfuncionais. A mãe transmite a feminilidade para sua filha, né? A mãe transmite. Nós vamos fazer muito programa, muito trabalho aqui com as mulheres. Cristina tem muita coisa para ensinar. Graças a Deus, é um privilégio. Natália e Isabela têm a mãe como o maior modelo do planeta. Não é a esposa do Obama, não é a Gisele Bündchen, não é a Cristina. Para de 24, Natália, e para de 15. Isso é um privilégio, né? Então, aliás, aqui em casa a gente tem uma régua para saber se o cara tem transtorno, é o nosso meio de diagnosticar. Se não dá com a Cristina, não é sadio, né? Então, vamos lá. Então, você pode internalizar modelos disfuncionais e representações. Esse exemplo que eu dei aqui da Isabela, amor, ela no lugar da mãe, amor, botei a mesa do café, vamos tomar um café junto? Ela está representando porque ela internalizou. Ela internaliza. Ela internaliza o quê? Representações de objeto. Objeto marido, objeto mulher, objeto homem, né? Representações de vínculos entre objetos. Como a gente se relaciona, como a gente conversa. E essas representações vão determinar as nossas, o que, Cristina? Escolhas inconscientes. Cristina é uma escolha minha inconsciente. Eu sei disso, teve muita consciência, mas teve inconsciente. Professora, minha mãe é professora. Eu não gostava de mulheres com letras feias. Minha mãe é professora, tem uma letra linda, né? Ela tem uma letra linda, é curioso, né? É o inconsciente. Ela é dócil, terna, séria. E ontem, esse final de semana eu estava falando, Cristina, como você é parecida com a mamãe? Você é empática, você é séria, você é verdadeira, você é igualzinho, impressionante. E por isso, graças a Deus, ficou mais fácil da gente construir o que a gente construiu, né? Isso tudo vai determinar as nossas relações amorosas, a nossa parentalidade. O que é isso, Cris? Explica para as pessoas. É a relação com os filhos, né? Como você vai ser pai, como você vai ser mãe. E a nossa conjugalidade. Marido e mulher. E mulher, né? Então, show! Agora, vamos lá. Os genitores têm uma dupla função. Por isso que é importante a gente entender, tá? Os genitores têm a função de referência corporal, né? O menino vê papai e tem Lulu, eu tenho Lulu. Então é uma referência corporal. Mas também tem a função de erotização da criança do sexo oposto. Natália queria beijar o papai, né? Isabela queria casar com o papai, beijar a boca do papai debaixo do cobertor. Então, você não deixou, nunca deixei e não deve deixar. O excesso de erotização dos pais não é bom, né? O menininho, né? Agora, uma paciente dizendo que o menininho está com 2 anos, está com o piruzinho duro, quer botar a mão no peito, quer beijar na boca. Faz parte da Constituição. O problema é que não pode ser demasiado. Então, além da função da referência corporal, da erotização, de um modelo para ser igual, mas também é uma função regulatória. Os pais, vou explicar. Eu exerço a lei, né? Mas tem uma possibilidade de deixar os meus filhos ao mesmo tempo mais livre. A mãe, ela segura mais. A mãe é mais receosa, é mais cuidadora. Eu tenho que ter uma função, Cristina tem que ter uma função. E nós vamos falar sobre isso porque a casa está arrumada quando cada um, né? Cada um exerce uma função. Vamos deixar isso um pouco lá para frente. Mas antes da gente arrumar, a gente tem que pensar nisso aqui, Cristina. Vamos lá. Vamos arrumar a casa, vamos. Repudie toda a ideia, o quê? Reducionista, preconceituosa e masculinizada do feminino e da mulher. Fala um pouco sobre isso, Cris. Infelizmente, a gente vive numa sociedade muito machista ainda, né? A mulher ainda está conquistando seu espaço em muitas esferas e enquanto a gente não se livrar desse machismo, desse
preconceito. Começando em casa. A gente não vai construir um lar saudável, bacana, promotor de saúde mental, saúde afetiva, né? E isso está ligado à maneira como nós criamos os nossos filhos, né? Ou seja, o homem precisa fazer parte do mundo privado, como lavar uma louça, cuidar do filho, trocar uma fralda, dar uma mamadeira. E a mulher tem que estar mais voltada também para o mundo público, não apenas no mundo privado como dona de casa. O público e o privado devem fazer parte da dinâmica de ambos, né? E por isso que é importante a gente elaborar uma construção histórica, cultural, familiar, reducionista, machista. Só para você ter uma ideia, né? Para Aristóteles, a mulher era o mau homem que se convertia. Não, esse Platão. Para Platão, a mulher era o mau homem que quando reencarna em uma mulher. Para Aristóteles, a mulher era uma espécie de homem defeituoso, mutilado, né? Então você veja, toda essa construção histórica, cultural, afeta demais. Por isso que as mulheres até hoje assumem resignadamente a infidelidade do marido. Meu marido traiu 5 vezes. Que loucura! Meu marido traiu 3 vezes. E ela está contando para mim que o marido traiu 3 vezes, que o marido traiu 5 vezes. O que faz uma mulher ficar com um homem que traiu 5 vezes e nem pensa em mudar? Esse estado de alienação, de inferiorização, de coisificação, de instrumentalização que a cultura machista, masculinizada gerou sobre a sociedade e sobre a família. Então, para a gente avançar aqui um pouquinho, Cristina, porque nosso horário está bastante avançado, né? Outra coisa muito importante é o seguinte: você, mulheres e homens, né? Se você quer construir e arrumar a casa, você tem que entender o seguinte, esse item aqui: não aceite você, homem e mulher, nada menos do que você merece, do que lhe cabe, do que lhe é simétrico, do que lhe é próprio, do que lhe condiz. Não aceite o inaceitável, nem tolere o intolerável. Primeiro, dicas para as mulheres: afaste imediatamente com um resquício de abuso, de violência, de machismo, porque quando ele é assim num namoro ou num primeiro encontro ou com piadinhas que não cabe, isso é apenas a ponta do iceberg, vai piorar. Afaste-se de quem não te valoriza, afaste de ambientes que não te querem bem, não aceite ser menos do que a primeira, do que a eleita, do que a única. Não aceite o inaceitável, não tolere o intolerável. E nem perdoe o que não é perdoável, né? Outra coisa. Opa! Isso é muito bom. Fala isso, Cristina. Não saia... Não saia por aí igual uma louca em busca de alguém. Não saia por aí igual uma louca em busca de alguém. Uma mulher que quer um cara bacana, ela não busca um cara bacana. Ela atrai um cara bacana. Anota isso aí. Ela não busca. Você não vê óvulos enlouquecidos atrás de espermatozoide. O óvulo está lá, né? Soberanamente. E ele fala assim, ó, os espermatozoides que se dane, eu sou aqui, ó, eu sou a princesa. Então, olha só, não saia por aí igual uma louca, em busca de alguém. A mulher de valor, que se autopercebe, que está no seu lugar, ela atrai um cara bacana. Seja esse tipo de homem e seja esse tipo de mulher, porque águia anda com águia, né? Vamos lá, eu fiz, né, namorando a Cristina, né, com esses 4 dias de namoro. Imagina o que ela viu em mim em 4 dias. Eu não sou bobo, né? Mas daí eu levei ela para conhecer meu pai, conhecer minha mãe, conhecer meus irmãos. E de fato ela ficou enlouquecida, né? Ela viu como é que a gente se relacionava, os irmãos, os pais, como é que era a nossa convivência. Eu não sou bobo, né? Eu não vou ganhar ela apenas comigo mesmo. Então, ela sabia, porque ela sabia o que ela queria, eu sabia o que eu queria. Então é importante, olha essa frase: se quer que alguém te ame,
Ame-se. Se quer que alguém te respeite, Respeite-se. se quer que alguém te valorize, Se valorize. se quer que alguém se importe com você, Considere suas prioridades. se você quer que alguém cuide de você, Tenha autocuidado. se você quer que alguém que te empodere, Empodere-se. se quer que alguém te respeite, Respeite-se. se quer que alguém te trate como única, irrepetível na história, Reconheça sua singularidade. se você quer que alguém declame poesia, Seja você uma poesia. nada ensaiado, viu, gente? Então vamos lá, preste atenção, isso é importante. Outro, valorize o seu direito de ser levado a sério e ser levado a séria. É isso mesmo. Né? Eu cuido de muitos homens, né? E alguém fala assim, pô, onde estão esses caras? Eu falei assim, olha, eu cuido de vários. E nós vamos fazer evento para botar muito dessas galeras, né? Junto. Então, existe muita gente bacana por aí. Você tem que estar bacana para atrair essas pessoas. E você tem que ser alguém que se valorize e viva o seu direito de ser levado a sério. Viva o seu direito de ser levado a sério. E viva o direito de dizer não, se sentir culpado, se sentir culpada. E mais. Essa é boa, Cris. Estamos terminando. Arrumamos a casa quando cada membro da família, cada membro da dinâmica familiar ocupa o seu lugar. Mãe no lugar de mãe, pai no lugar de pai, filho no lugar de filho, né? Não filho querendo mandar no pai, mandar na mãe, né? Homens frágeis que se omitem da sua função paterna e não ocupam o seu lugar, são bananas, são moles, são frágeis. De modo geral, atraem mulheres muito fálicas, excessivamente poderosas, e que acaba reprimindo o parceiro, e o parceiro já é reprimido. Ela diz, eu faço porque se eu não fizer, ele não faz. E ele diz, né? Eu não faço porque ela já faz. Então, veja bem. Exatamente. E aí algumas têm que estar neste lugar, porque se ela não assumir, ninguém vai fazer. Então isso traz uma disfunção na família, tá bom? O pai tem a função de exercer o corte. Vamos tirar isso daqui, né? O corte. Olha essa imagem aqui, tá? Vamos explicar rapidamente? Explica, Cris. Vamos lá. O pai tem a criança está fusionada à mãe, tá? Olha o cordão umbilical, o médico corta. O pai corta o cordão umbilical psíquico, ele faz o corte. Hoje é muito comum, vemos homens também fusionados a filhos e a filhas. Isso acontece às vezes quando uma mãe tem um problema de esquizofrenia, borderline, depressiva, bipolaridade, um transtorno. Então ele tem que fazer a função de mãe, ele tem que fazer a função de pai. Mas de modo comum é a mãe que está fusionada à criança. Porque a criança, né, e a mãe são um só. Um dia foram. E às vezes a criança, né, está ali tão fusionada porque a mãe se apropriou do corpo desta criança, do destino desta criança. E é o pai que faz, né? Olha agora, é o pai que impede que a criança fique no centro da vida da mãe. É a criança, né? É o pai que impede, que proíbe que a criança fique desejando a mãe. Porque tanto o menininho quanto a menininha desejam a mãe, né? O pai então faz esse corte. Evita que a criança fique neste lugar do desejo, do gozo, da onipotência materna. Cristina, lembra? Vinícius falou assim, que estava com 18 anos. Mãe, vou ficar por aqui na Tijuca, um bairro aqui no Rio de Janeiro, né? E amanhã... Não, hoje eu vou ao Maracanã com... Não, ele era mais novo. Mais novinho? Tá bom. Mãe, tá? Mais novinho. Meu filho, você vai pro Maracanã. No Fla-Flu. Fla-Flu. Né? Com Daniel. Lembra hoje o amigo dele, Daniel. Ai, Meu filho. Daniel. Não, filho. Eu falei, mãe, deixa o moleque ir pro Maracanã. Ele tem, acho que 17. Tava terminando. Já tava na faculdade. Sério? Claro, amor. Ele já era amigo do Daniel, foi na UERJ. Ele tava com 18 anos, querido. Ó, tá vendo? Mãe é assim, ó, tá vendo? Ó? Ele tava com 18 para 19. Eu falei, mãe, deixa o moleque. É um homem. Deixa ele no Fla-Flu, ele é muito responsável. Ele está com um amigão, Daniel. Deixa ele ver o Fla-Flu.
Tranquilo, é Fla-Flu, mas é dia de semana, não é um jogo tão perigoso. Eles são espertos, não são bobos. Se é pela mãe, a mãe não vai deixar. A mãe, por isso que o pai é fundamental. Mãe, você que tem um desafio de criar seu filho sozinho, ouça 2 aulas minhas. Como criar filho sem a efetiva presença do pai. É por isso que os contos de fada diz que o herói tem que entrar na cidade, derrotar os inimigos, matar o dragão e conquistar o tesouro. Quem é o dragão, Cristina? A mãe. Quem é o dragão bem alto? A mãe. Às vezes Isabela fala assim, a mãe, vou pra praia. A gente mora na Barra, no Rio de Janeiro. Mãe, vou pra praia. Com quem vai pra praia? Eu falei, calma, amor, vai com a galera. Deixa ela ir pra praia com a galera. Mãe, vou a uma festa onde? Ipanema. Quem vai com você? Eu falei, amor, fica tranquila. Vai uma galera juntos. O pai fulano vai... Mas é normal. Pai existe para pôr limite ao desejo, essa fusão com a mãe, né? Graças a Deus. Os nossos filhos são todos muito autônomos. E olha que Cristina não é uma mãe pegajosa, não. Mas isso é da mãe, né? Isso é natural da mãe. E aí o seguinte, vamos trazer aqui só mais um, né? Que pena, né? Tem tanta coisa. Tem tanta coisa. Ele tá escolhendo. Estou escolhendo. Né? Vamos lá. E esse é muito importante. Quando nós arrumamos a casa, Cristina, como nós então deixamos a família de origem? Então, para fazer uma conexão com a lei do pai, que Freud vai chamar de lei do desejo, segundo a psicanálise, né? É a lei do desejo, é esta lei, né, exercida pela função do pai, que põe limite ao desejo pelo pai, pela mãe, pela sogra, pela nora, pela irmã. Uau! Vou explicar. Olha só, é muito importante deixar pai e mãe, tá dizendo que você tem que se desligar da família de origem e também tem uma relação aí com limite em relação ao incesto. Irmão não casa com irmão, filho não casa nem psicamente, nem fisicamente com a mãe, nem pai com filha. Então deixa pai e mãe e constrói uma outra unidade familiar. Mas muitos, esse é um grande problema da nossa geração, não consegue deixar pai e mãe. Meninos que estão fusionados, a sua mãe não consegue casar. Olha lá, o herói tem que entrar na cidade, matar os inimigos, matar o dragão, conquistar o tesouro e casar com a princesa. Muitos homens estão algemados à mãe dragão. Por isso não conseguiram conquistar o tesouro, ter uma existência pobre e se encontram reféns de uma mãe onipotente e poderosa que vai ficar regulando a vida do filho. É o pai que põe limite a este dragão. E na ausência desse pai, muitas vezes a mãe coloca o filho no lugar desse pai. Na cama. Mãe não dorme com filho, nem com filha. Mas isso não acontece só com os meninos, mas com as meninas também. Muitas meninas não se veem, né, prontas para casar, ou tem culpa se namorar, se for viajar com o namorado, porque elas se sentem reféns desta mãe poderosa. E muitas podem perder o desejo sexual, orgástico, pelo homem, porque elas estão muito fusionadas à mãe. Elas não fizeram um movimento em direção ao pai homem. Então elas não foram erotizadas. Entenda erotização como um acontecimento, um fenômeno de um processo natural da constituição de uma menina. Então ela está ligada à mãe e não fez um movimento ao pai homem. Porque o pai é pai, mas é homem. Tá? Então, gente, o último lugar. Para pôr em ordem a vida amorosa e a família, é preciso que ambos tenham ao mesmo tempo ordem e liberdade. Ótimo, leia esse aqui. Não. Ambos têm ordem e liberdade. Para arrumar a casa, é preciso permitir que ela fique desarrumada. Ótimo, metaforicamente. Vamos lá? Para que a casa esteja arrumada, é preciso que você aprenda também a desarrumá-la. O mundo e o universo não se dá apenas pela ordem.
mas se dá pela ordem e pelo caos, pela ordem e liberdade. O pai representa a ordem, a mãe é a incondicionalidade, a liberdade, o feminino. É claro que a mãe tem que saber exercer a lei e o pai também tem que aprender a amar incondicionalmente. Mas o amor do pai é condicionado pela lei, a nível psíquico na vida da criança. E o amor da mãe é um amor incondicional. A mãe ama, né? Se formos aqui num presídio de segurança máxima, quem está visitando os detentos lá, Cris? As mães, né? Porque para uma mãe não existe um crime sequer que faça com que seu filho deixe de ser seu filho. Porque ela ama incondicionalmente. Por isso é preciso ter amor e poder. O amor é essa dimensão do cuidado, do feminino, da amabilidade, da ternura, da empatia. O poder é a apropriação, a agressividade. O pai joga pra cima, roda, brinca. Belinha, Natália, na praia, brincando no parquinho, ela subia. Aí a mãe ia querer proteger logo. Deixa ela é audaciosa. A gente empurrava o velocípede, ela falava... Velocidade, velocidade. Até hoje, né, Cris? Corre pra caramba. Deixa ela tá... Até hoje ela corre pra caramba de carro, a gente fala com ela. Sempre gostou de velocidade. Aí ela subia no parquinho, mas ela vai cair. Eu falei, amor, deixa, olha só. Se ela cair, ela vai cair aqui na areia da praia. E ela caiu. Mas o pai estava ali, cronometradamente, deixando ela cair. Caiu, levantou, fez assim, como que diz, vamos que vamos, vamos embora, gente, subiu de novo. Imagina se ela fosse criada só pela mamãe. Ela ia ser inibida. Ela não seria a mulher aguerrida, corajosa, né, forte, como ela é hoje. Verdade. Empresária com 24 anos, tocou o negócio dela, fez o que ela queria, a faculdade que ela queria, né? Tem a grana dela, tem a empresa dela. Opa, autonomia. Se segura demais, né? Tem que cair, se cair ela vai aprender. Quando protege demais, a criança cresce um adulto que não se arrisca, que não sabe se pôr diante de um contexto. Está sempre tímido, amedrontado. Graças a Deus os nossos filhos não estão assim. Pelo contrário, né? Então isso é importante, a gente tem que arrumar a casa, dar amor e poder. Eu sou a representação do poder, ela é a representação do amor. Mas eu tenho amor e ela tem que ter também poder. Poder sem amor é narcisismo, é autoritarismo. Amor sem poder é fragilidade, ingenuidade e beira estupidez. Então, gente, esses são alguns princípios que nos ajudam a pôr a casa em ordem. E hoje vocês viram aqui, né, nós abrimos a nossa casa para você, né, nossa intimidade mais nua e crua, né, direito a latidos caninos e tudo. Agora eles estão calminhos. Gente, desculpa. Desculpa nada, Cris. Os cachorros hoje queriam atenção. Não, e vocês não sabem, o Ben estava aqui, o Ben ele é muito pegado a mim, é um macho, né? Ele é pegadíssimo a mim, ele estava aqui o tempo todo. Estava aqui o tempo todo, querendo brincar comigo, né? E aí é assim, é igual a criança, que se a gente não dá atenção, eles querem atenção, né? Então, vamos arrumar a casa. E hoje, finalizando aqui a nossa live, essa live de hoje, que é sempre bacana a gente compartilhar com vocês, né? Eu queria lembrar o seguinte para vocês, prestem atenção, tá? Muita atenção. A jornada começou segunda-feira, hoje é o último dia da jornada. Ela surgiu da necessidade de atender aí uma demanda enorme, muita gente. Eu sempre recebo queixas, Cristina não tem espaço na agenda, eu não tenho espaço na agenda, já não tínhamos antes da pandemia. Depois da pandemia, né, os meus pacientes tornou a ser o Brasil inteiro, o mundo todo praticamente. Então nós queremos dividir, nós queremos ampliar. E para isso eu criei este método que eu falei respeito, tá bom? Preste atenção. 30 anos de estudo, de reflexão, né, eu tenho pelo menos 11 títulos escritos, não sei se é 11 ou se é 12, Cris. Então tem um acervo muito grande de conhecimento. Esse curso é para você que quer ser feliz no amor. Não importa, você pode ser solteiro, você pode ser casado, você pode estar num nível bom, querendo estar num nível ótimo.
pode estar ruim o seu relacionamento, você pode estar saindo de um divórcio, né? Eu vou pedir para você pegar aqui, Cris, a lâmina só dos módulos para mim, rapidinho, eu só vou falar com os módulos. Vai aí na minha bio e você pega a lâmina para mim. Então você veja, preste atenção, esse curso é para você, né, que quer ter uma transformação radical. A primeira etapa nesse curso é levar você ao autoconhecimento e é profundíssimo. Nós usamos Harvard, Stanford, conhecimentos maravilhosos de grandes mentes no mundo todo. Então, primeira etapa, você vai se autoconhecer. Você vai aprender a conhecer melhor você, o seu parceiro, como você nunca pensou que fosse possível. Segundo, é um momento de cura. Então, esses módulos estão relacionados à cura, para você elaborar esses repertórios, para você poder botar a sua casa em ordem, a sua vida amorosa em ordem. Então, você vai aprender a curar e a superar os seus traumas e as suas feridas emocionais. Terceira etapa, então, primeiro é autoconhecimento, segundo cura. Primeiro autoconhecimento, escreve aí para mim. Primeiro autoconhecimento, terceiro cura, segundo cura, terceiro você vai alcançar o ponto ótimo. O ponto ótimo é um momento do relacionamento onde você desfruta de reciprocidade, de intimidade, de todas aquelas virtudes do respeito, de intimidade, de sexo bom. Ali você vai aprender a amar. Depois, o quarto nível, nós vamos consolidar. Você vai aprender a consolidar a partir de 8 pilares universais. Então, você vai consolidar a partir da reciprocidade, a partir da intimidade, a partir da empatia, né? Este método eu uso com os meus pacientes, é transformação radical, as pessoas realmente ficam muito impactadas. Nós já colocamos vários depoimentos, né? A minha história clínica mostra isso, de dezenas, centenas de pessoas que foram realmente transformadas, muito transformadas. É para você que tem dificuldade de se comunicar e quer aprender a se comunicar. É para você que está namorando, você que é noivo e que está iniciando um relacionamento, é para você. Eu acabei de terminar um relacionamento, ótimo, você vai aprender por que você construiu esta relação. Eu estou reatando com meu parceiro. Participa desse curso primeiro, chama ele para fazer, né? Eu estou bem, mas quero melhorar. É para você. Poxa, meu marido é resistente, ele é difícil de mudar. É para você. Você vai aprender a lidar com um parceiro resistente, a dialogar com ele. Você vai crescer, né? Então, o que é importante? Preste atenção. São 4 encontros de mentoria ao vivo comigo. Esse curso são 7 módulos, mais 2 módulos extras. 2 módulos extras. Olha que coisa bacana. E cada módulo tem várias aulas. É muito conteúdo. Então vamos lá, Cristina. Composto de 7 módulos, com 2 módulos extras. Cada módulo tem vários conteúdos. 4 mentorias quinzenais comigo, ao vivo, né? Eu vou pegar você pela mão, levar você até um nível ótimo de relacionamento, né? E mais, além de tudo isso, Cristina, um conteúdo riquíssimo, transformador, exclusivo, por um psicoterapeuta. Gente, olha só, não é um conhecimento do senso comum, não, é de estudos acadêmicos sérios. Eu tenho 2 mestrados, tenho 2 especializações, tenho um doutorado, sou professor aí universitário, né? Então, fora do país, tenho uma larga experiência acadêmica e vou dividir com você um saber fenomenal, pode ter absoluta certeza. E hoje, por pedido de muita gente, nós vamos estender até meia-noite um bônus maravilhoso. Lê aqui, Cristina, o nome desse bônus. As muitas faces da infidelidade conjugal. Quando eu chegar na sua idade, eu também não vou conseguir ler, não. Tô brincando, eu sou muito mais velho do que ela, não sou mais velho. As muitas faces da infidelidade conjugal. Possibilidade de cura e transformação. Bônus até hoje, meia-noite. Outro bônus, que é um dos maiores problemas da família. Segundo o casamento. Dificuldades e novas possibilidades. Você é madrasta, você é enteada, eu vou ajudar. Você está no segundo casamento, nós vamos deixar essas coisas claras para você, né? Tá? Pesquisas sérias,
e por aí vai. E outro bônus, casais positivos são felizes e prosperam. Quem dá esse bônus? Sou eu e você. Ótimo. Né? Bônus com a doutora Lígia, também muito bacana, o feminino e o masculino como os moderadores da saúde mental. Vinícius Vilaça, conhece esse aqui, Cristina? Gente boa. 7 passos para a liberdade financeira, é o financista da casa, né? O que ajuda a gente tomar conta, né, do nosso dinheiro e por aí vai. E 4 mentorias ao vivo. Então ele vai ensinar, Vinícius vai ensinar pra gente sobre liberdade financeira, é a especialidade dele, né? Muito bom. E a Fabiola, nossa querida amiga, olha que coisa bacana. Como manter a casa arrumada e fazer com que todos os membros da família cooperem. Esse é bom, né? Família Prado. Né? Família Prado foi ótimo. Fabiola Prado. Nós conhecemos a família, conhecemos a Fabiola, conhecemos o Alexandre, conhecemos todos os filhos e sabemos que isso é real. Ela é personal organizer e vai ensinar, ajudar você a mobilizar a sua família para que todo mundo ajude e coopere. E mais, um grupo exclusivo onde eu participo, tiramos dúvidas, acompanhamos você e tomamos você pela mão. Agora, quanto custa este curso? Muito barato, né? 697, não paga nem uma sessão minha. Uma sessão, não paga, né? 697, você vai pagar 12 parcelas de R$ 67,91. Menos de R$ 70 por dia para você ter um benefício extraordinário. Quanto vale esse acervo? Bem, quanto eu já gastei, Cristina? Singapura, Harvard, FCU, quantos cursos nos Estados Unidos, quantas viagens você ficou em casa? Quantas vezes de 91 a 2018? Quantas viagens pelo mundo todo aprendendo? Quantas leituras, quantos livros eu li? Quantos cursos eu fiz? Você pode imaginar? Eu estudo desde os meus 4 anos de idade. Saio da sala de ano com 54. 54. Né? Saio da sala de aula, né? Depois dos 30 e pouco, como professor e como aluno, não paro. E você vai ter acesso a um saber extraordinário. E você vai crescer muito, tá? São 12 vezes de 67? 12 vezes de 67. Agora, presta atenção, tá? Se você tem alguma dúvida, pode me procurar lá no direct, tá bom? Entra aí, faz contato comigo e eu tenho certeza que você vai crescer muito. Compre agora, porque você vai ser ricamente transformado, tá bom? Então, entra agora no link da minha bio, vai lá, clica agora e para que você tenha esse bônus até meia-noite, você vai adquirir, você vai ganhar com os 2 bônus chaves, Cristina, as múltiplas faces da infidelidade, possibilidades de cura e restauração e segundo casamento ou terceiro casamento, as novas dinâmicas, resolvendo os impasses e os conflitos. Nós vamos ensinar a você a como lidar com esses conflitos do segundo casamento. Queridos, um grande beijo. Vamos lá, eu quero ouvir você aqui. Nós estamos terminando, tá? Nós estamos terminando, mas se você tem alguma pergunta e quer interagir, se essa live foi boa para você, você conheceu um pouquinho mais a gente, né? Diga, foi boa, compartilhe com alguém. Não deixe de compartilhar. Essa live vai ficar aqui e você diz assim, o que você aprendeu? Está perguntando quando começa o curso. O curso começa imediatamente, é online. O curso começa imediatamente, você já tem acesso na plataforma, né? E as mentorias são marcadas, deve começar dentro de uns 15 dias, mais ou menos a 30 dias. Quando você faz a inscrição, você vai ter a data da primeira mentoria, tá bom? Mais alguma dúvida? Vamos lá, a gente tira as suas dúvidas aqui, né? Muito bom, Vanderlei, quero te ver nessa turma. Isso, Carol está dizendo, ó, primeiro, autoconhecimento, 2, cura, 3, nós chegamos ao ponto ótimo, alcançamos o ponto ótimo, 4, consolidamos o ponto ótimo, né? Muito legal. São 7 módulos e 2 módulos extras fenomenais. Olha que módulo, Cristina, como ter uma conversa difícil com o seu parceiro. Olha que coisa útil. Querido, esse curso ele vai tratar daquelas coisas que trazem mudança radical. Mudança radical, né? Boa noite, Freitas.
Tem muita gente entrando agora. É né? engraçado, né? A gente está fechando, mas vai ficar disponível. Vai ficar lá. disponível, tá bom? Assiste depois, vocês vão gostar. Prazer enorme. Olá, Edazima. Olá. Está sem áudio? Não. Não, é que a gente está quieto agora. Estamos quietos. Que linda. É linda assim. Oi, Ju. Ana linda. Oi. Oi, bem. Que legal, Júlia. Boa noite. Ah, Nossa, muita gente entrando. é, incrível. Vem Oi, cá, queridos. Maiara. Vem cá, vem cá. Aqui. Vem cá, bem. Grande beijo, então nos vemos do outro lado, nos vemos na próxima turma. Fica com Deus, um grande abraço. Gente, beijo.